Os bancos são mais do que simples instituições financeiras, eles são os pilares invisíveis que sustentam toda a nossa economia. Eles operam nas sombras, intermediando o dinheiro entre quem tem e quem precisa, oferecendo serviços que vão desde contas para guardar nosso suado dinheiro até empréstimos que financiam nossos sonhos e dívidas. Mas o que poucos percebem é o poder imenso que essas instituições exercem sobre nossas vidas diárias. Cada transação, cada pagamento, cada empréstimo que fazemos passa por suas mãos e é aí que começa o verdadeiro jogo de poder e lucro. Nós nos tornamos dependentes dos bancos de uma maneira que vai além do óbvio, precisamos deles para sobreviver no mundo moderno, seja para guardar nosso dinheiro com segurança, financiar a compra da casa própria ou simplesmente pagar as contas do dia a dia. Sem eles, nossas vidas seriam significativamente mais difíceis e a economia como conhecemos colapsaria. Mas essa dependência não vem sem um preço. Enquanto confiamos cegamente nos bancos para gerenciar nossas finanças, eles silenciosamente acumulam poder e lucros controlando as engrenagens do sistema econômico. No terceiro trimestre de 2023, os 4 maiores bancos do país, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander e Bradesco, alcançaram juntos um lucro impressionante de 25 bilhões de reais. Esse número por si só é suficiente para me fazer parar e refletir. Como essas instituições conseguem acumular tanto dinheiro? Ao mesmo tempo em que esses gigantes financeiros consolidam seu domínio, vejo que novos jogadores estão entrando em cena, como os bancos digitais. Empresas como Nubank e Banco Inter estão ganhando milhões de clientes ao oferecerem menos taxas, mais transparência e a conveniência do digital sem as longas filas nas agências. Esse cenário, para mim, reflete uma mudança clara no comportamento de todos nós, consumidores. Cada vez mais preferimos a rapidez e a praticidade dos aplicativos em vez de perder tempo em filas de banco. Mas eu me pergunto, como essas mudanças estão afetando a forma como os bancos tradicionais fazem dinheiro? E será que as promessas sedutoras dos bancos digitais têm realmente o poder de ameaçar o modelo de negócios que existe há tanto tempo? Essas são as questões que eu quero explorar. Os empréstimos são o motor que impulsiona o lucro bancário. Quando uma instituição financeira concede crédito, seja para um financiamento imobiliário ou um empréstimo pessoal, ela cobra juros que podem variar amplamente. Imagine que você empresta R$100 para um amigo hoje e vocês combinam que ele vai te pagar de volta daqui a um ano. Só que para compensar você por ter emprestado o dinheiro, seu amigo concorda em te devolver um pouco a mais. Esse a mais é o que chamamos de juros. Então, se vocês combinarem que o a mais vai ser R$10, isso significa que no final do ano seu amigo vai te devolver R$110. Agora, no banco funciona parecido. Quando o banco empresta dinheiro para as pessoas, ele cobra juros. Esses juros são o a mais que as pessoas pagam por pegar o dinheiro emprestado. Então, se o banco empresta R$1.000 para alguém e a taxa de juros é 20% ao ano, a pessoa vai ter que devolver R$1.200 ao final do ano. Os juros são basicamente o custo de pegar dinheiro emprestado ou o preço que a pessoa paga ao banco por usar o dinheiro por um tempo. Mas o segredo do lucro não está apenas nos juros cobrados, e sim no spread bancário, a diferença entre a taxa paga pelo banco para captar recursos e a taxa cobrada ao emprestar. Imagine que um cliente deposita R$100.000 no banco em uma aplicação que rende 1% ao mês. Isso significa que, ao final do mês, o banco pagará ao cliente R$1.000 de juros sobre esse depósito. Agora, suponha que o banco utiliza esses mesmos R$100.000 para conceder um empréstimo a outro cliente, cobrando 10% ao mês de juros. Isso significa que, ao final do mês, o banco receberá R$10.000 de juros pelo empréstimo. O spread bancário é a diferença entre o que o banco paga ao primeiro cliente R$1.000 e o que ele recebe do segundo cliente R$10.000. Nesse caso, o spread bancário é de R$9.000. Esse valor de R$9.000 representa o lucro bruto do banco nessa operação específica, antes de descontar outros custos operacionais e riscos. O spread bancário, portanto, é uma medida crucial para entender como os bancos lucram ao intermediar o dinheiro entre quem deposita e quem toma emprestado. Segundo dados do Banco Central, o spread bancário no Brasil é um dos mais altos do mundo, frequentemente ultrapassando os 20%. Esse índice reflete a capacidade dos bancos de maximizar seus ganhos, mesmo em um cenário de alta concorrência. Fatores como inadimplência, concentração bancária e riscos macroeconômicos contribuem para esse spread elevado. No entanto, esse cenário começa a ser desafiado. Bancos digitais, com estruturas mais enxutas e custos operacionais reduzidos, oferecem empréstimos com taxas mais baixas, forçando as instituições tradicionais a reconsiderar suas estratégias. A questão é, será que esses novos entrantes conseguirão manter essa competitividade a longo prazo ou o modelo tradicional ainda tem espaço para se adaptar e sobreviver?
Embora os empréstimos sejam uma fonte evidente de lucro, os bancos brasileiros também ganham bilhões anualmente com tarifas e anuidades que muitas vezes passam despercebidas pelos clientes. Desde a manutenção de contas até as anuidades de cartões de crédito, essas pequenas cobranças se somam para criar uma receita considerável. Para cada serviço prestado, como a emissão de extratos, saques ou transferências, há uma tarifa correspondente. Por exemplo, um simples saque pode custar ao cliente até R$ 4,00, enquanto a anuidade de um cartão de crédito básico pode ultrapassar R$ 70,00 por ano. Além disso, muitos clientes pagam por pacotes de serviços que incluem uma série de transações mensais que muitas vezes não utilizam completamente. Esse modelo de tarifação tem sido criticado por sua opacidade. Por outro lado, os bancos digitais, como o Nubank, se posicionam como alternativas que eliminam grande parte dessas tarifas, oferecendo contas sem manutenção e cartões de crédito sem anuidade. Contudo, a sustentabilidade desse modelo no longo prazo ainda é objeto de debate entre especialistas. Quando um comerciante aceita pagamentos via cartão de crédito ou débito, ele está se envolvendo em um relacionamento financeiro complexo e, muitas vezes, oneroso com o banco. Eu já vi como essa situação pode ser complicada para muitos pequenos empresários que, em busca de conveniência, acabam se deparando com um conjunto de custos que nem sempre estão tão claros desde o início. As maquininhas de cartão, que processam as transações de forma rápida e segura, também se tornam canais para que os bancos cobrem diversas taxas. E embora essa tecnologia seja indispensável hoje em dia, ela traz consigo um custo que pode pesar mais do que se imagina. As taxas cobradas pelas maquininhas variam dependendo do tipo de transação, do volume de vendas do comerciante e do acordo que ele conseguiu firmar com o banco. Por exemplo, se um comerciante precisa do dinheiro das vendas feitas no cartão de crédito mais rápido do que o prazo normal, ele pode optar pela antecipação de recebíveis. Só que essa facilidade vem com um preço salgado. As taxas de antecipação de recebíveis podem variar de 1,5% a 5% ao mês, conforme apurou um levantamento feito pelo G1 em 2023. Eu me pergunto, como é que um pequeno empresário que já lida com margens de lucro apertadas consegue absorver um custo desses? Isso pode significar, na prática, ver uma boa parte de seus ganhos desaparecer. E não é só isso. Cada transação feita com cartão vem acompanhada de uma taxa fixa, que pode oscilar entre 1,5% e 3% dependendo do tipo de cartão usado, seja de crédito, débito ou de uma bandeira específica. Essas taxas podem parecer pequenas quando vistas isoladamente, mas se acumulam ao longo do tempo e se tornam uma fonte constante e significativa de receita para os bancos. Agora, do ponto de vista do comerciante, essas taxas são um verdadeiro dreno nos lucros, reduzindo o valor líquido de cada venda. Eu não posso deixar de pensar em quantos negócios enfrentam dificuldades simplesmente por causa dessas tarifas que, embora comuns, são extremamente impactantes. Essas práticas de cobrança, embora amplamente aceitas, têm sido alvo de críticas crescentes, e com razão. Novas tecnologias e fintechs estão desafiando o domínio dos bancos tradicionais, e eu vejo isso como uma mudança positiva. Comerciantes que buscam reduzir seus custos operacionais e aumentar sua rentabilidade estão cada vez mais inclinados a experimentar essas novas soluções. E isso força os bancos tradicionais a inovar e repensar suas estratégias, ou então correm o risco de perder terreno para alternativas mais competitivas e atraentes. Eu acredito que estamos vendo uma transformação importante no mercado, onde a transparência e a competitividade estão finalmente começando a ditar as regras. Além de empréstimos e tarifas, os bancos têm outra fonte de lucro substancial que muitas vezes passa despercebida pelos consumidores: a gestão de investimentos e a administração de fundos patrimoniais. Instituições como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander controlam vastas somas de dinheiro, oferecendo uma variedade de fundos de investimento que atraem desde pequenos investidores até grandes fortunas. Cada vez que um cliente decide investir em um desses fundos, ele está, na verdade, pagando uma taxa de administração que pode variar de 0,5% a 3% ao ano, dependendo do tipo de fundo escolhido. Parece pouco, certo? Mas quando consideramos o volume de dinheiro envolvido, essas taxas se transformam em uma fonte de receita monumental para os bancos. E isso não é tudo. Os bancos também cobram comissões sobre cada operação de compra e venda de ativos, como ações, títulos e outros produtos financeiros. Eu sempre me surpreendo ao ver como esses pequenos custos, somados ao longo do tempo, se traduzem em bilhões para as instituições financeiras. Em um mercado altamente competitivo, os grandes bancos não se limitam a oferecer apenas seus próprios produtos. Eles também atuam como intermediários na venda de produtos de terceiros, garantindo uma fatia de cada transação. É uma estratégia inteligente. Ao oferecer uma gama diversificada de opções, os bancos conseguem atrair diferentes perfis de investidores, ampliando suas fontes de receita. Isso significa que, independentemente de onde o dinheiro esteja sendo investido, os bancos estão sempre ganhando algo, seja com suas próprias ofertas ou como intermediários em produtos externos. A verdade é que, para o investidor, a chave está em compreender que nem sempre os produtos oferecidos pelos bancos são as melhores
melhores opções disponíveis. Existem alternativas mais vantajosas no mercado, muitas vezes fora do escopo das grandes instituições, mas que exigem um pouco mais de pesquisa e disposição para sair da zona de conforto. Eu acredito firmemente que entender as reais opções disponíveis pode fazer uma diferença significativa no crescimento do patrimônio ao longo do tempo. E enquanto os bancos continuam a lucrar com as taxas e comissões, cabe a nós, como investidores, sermos mais críticos e proativos em nossas escolhas financeiras. O lucro dos bancos brasileiros é uma construção complexa, sustentada por uma combinação de fatores cuidadosamente orquestrados. Eles ganham dinheiro cobrando juros sobre empréstimos, aplicando tarifas sobre serviços, impondo taxas para comerciantes e gerindo investimentos. Cada uma dessas fontes de receita é uma peça fundamental no quebra-cabeça financeiro que mantém essas instituições no topo. E o que me impressiona é como essas operações, que para muitos de nós são parte da rotina, se traduzem em lucros bilionários para os bancos. Eles conseguiram criar um sistema que, de forma quase imperceptível, extrai valor de praticamente todas as nossas interações financeiras. Com o surgimento dos bancos digitais, no entanto, esse modelo tradicional está enfrentando desafios sem precedentes. Eu vejo como essas novas instituições estão se posicionando de forma agressiva, oferecendo menos tarifas, mais transparência e uma experiência centrada no cliente que muitas vezes falta nos bancos tradicionais. É uma mudança de paradigma que está forçando os gigantes do setor a repensarem suas estratégias. Mas não nos enganemos. Apesar dos avanços dos bancos digitais, os grandes bancos ainda têm um poder e uma influência imensos. Eles controlam a maior parte do mercado e têm recursos para adaptar suas operações às novas realidades. A questão é, eles farão isso de forma a realmente beneficiar o consumidor ou apenas para proteger seus lucros? Se você achou essa história importante, não se esqueça de comentar, curtir o vídeo, seguir nossa página e compartilhar com seus amigos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo.